Bom dia, irmãos. A graça e a paz. Amém? Glória a Deus. Abençoado esse louvor de hoje. Muito propício com aquilo que o Espírito Santo está falando conosco nesses últimos dias. Ele tem ministrado nos nossos corações um cuidado sobre nós entendermos a preciosidade do corpo de Cristo. Irmãos, se você for grifar na sua Bíblia, todas as vezes que a igreja é orientada, exortada e até confrontada, quando o assunto é suportar uns aos outros, sujeitar uns aos outros, perdoar uns aos outros, é muito mais esse o assunto, que nada mais é do que o amor, do que as promessas em si. Por quê? Porque as promessas, elas estão sobre Cristo Jesus. E a igreja é Ele na terra hoje. Então, à medida que nós perseveramos em nos manter nessa unidade, na prática, nós não nos desconectamos da fonte, que continua nutrindo a nossa vida. Então, é um lugar de proteção, de segurança, e é a graça de Deus que nos coloca ali, é a graça de Deus que nos dá ousadia para perseverar, para permanecer, mas é ali que está o segredo. Hoje nós vamos seguir aquilo que o Espírito Santo quer falar e até a maneira como nós vamos ceiar. Talvez, aqui eu até acredito que não, mas alguém que vai assistir essa ministração, nosso momento de ceia vai ser transmitido, vai ser postado no canal. Porque talvez, depois de hoje, alguém que vai ouvir essa mensagem vai tomar a ceia do Senhor pela primeira vez na vida. Mas a pessoa pode estranhar e dizer assim, mas eu sou evangélico já faz 30 anos. Eu tomo a ceia todo mês. Pois é, talvez, com a revelação, com o entendimento profundo do que está ali, isso nunca aconteceu. E se nunca aconteceu, nós só comemos um pedacinho de pão e tomamos um pouquinho de suco. De nada adianta. Então é o corpo, amados. Corpo de Cristo. Nós podemos nos perguntar assim hoje: o que nos move? O que faz parte da nossa vida? A minha família, meu trabalho, os meus amigos, os meus parentes. Os meus sonhos. Qual que é o nicho? Com o que você trabalha, irmão? Aí alguém vai dizer, eu sou dentista. Eu sou empresário da área de automação, ou eu sou um comerciante, um empreendedor, ou eu sou um consultor. Esse é o meu nicho. Eu quero te dizer que o nosso nicho hoje são almas. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o reino de Deus, ou, de uma maneira mais correta, que está no literal da palavra, o reinar de Deus. É uma ação, é um mover. É o que move o coração do nosso Pai. Lá em João capítulo 3, Jesus disse assim para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Por quê? Porque todo ser humano nasce morto no espírito
E essas coisas só podem ser vistas, discernidas espiritualmente. É por isso que para o homem natural não faz sentido as coisas de Deus. Então, o primeiro ponto, para eu ver o norte, para eu ver e conseguir acreditar que agora minha família, meu trabalho, os meus amigos, tudo que se diz respeito à minha vida, mudou o alvo de minha família é o meu porto seguro. Não, não mais. Sua família é uma base, é um quartel onde o reino de Deus vai estabelecer e dali almas vão ser alcançadas. Ah, minha empresa eu sou um comerciante, eu vendo produtos. Não, meu amigo, isso aí é somente um meio ao qual o Senhor deseja usar para que através dos relacionamentos ou dos recursos, o reino de Deus se estabeleça ali para que almas sejam acrescidas para o reino. Ah, os meus amigos, é um lugar que eu frequento para me desestressar. E aqui eu posso ficar falando a manhã inteira. Quando eu nasço de novo, eu vejo essas coisas. E é no reinar de Deus que está a plenitude da vida de Jesus Cristo para nós. Porque o reinar de Deus, a igreja, meu irmão, minha irmã, nada mais é do que o próprio Cristo andando sobre a terra nos dias de hoje. Exatamente como você lê nos evangelhos. Comece a se acostumar com isso. Leia a palavra nos evangelhos, se você nasceu de novo, não mais com a ótica do alvo, da bênção, do cara que vai ser levantado, do cara que vai ser chamado para andar sobre as águas somente, do cara que está sendo curado. Não, você agora é o próprio Jesus Cristo na igreja, funcionando como ele funcionava. Pelo Espírito Santo. Então, uma coisa é você e eu vermos isso. Esse reino, ele não é sobre coisas, ele é sobre almas. Mas Jesus continua dizendo, se você não nascer agora da água e do Espírito, você não consegue entrar na experiência do reinar. Aqui nós precisamos entender os 3 níveis de salvação que nos alcançou. O primeiro deles, amados, quando nós nascemos de novo, o nosso espírito que era morto foi vivificado. Você foi completamente salvo no teu espírito. É o teu espírito que voltou para o Pai. É o teu espírito que já está lá. Agora, a nossa vida terrena, ela, segundo a vontade de Deus, é que ela seja completamente impactada por tudo aquilo que está no nosso espírito. Toda a nossa realidade física, terrena, pessoal, material, ser impactada pela glória de tudo que já está dentro do teu espírito. Do que depende isso? Da salvação da nossa alma. O espírito foi completamente salvo. A alma está sendo salva, sendo curada, sendo tratada pelo Espírito Santo, à medida que nós nos edificamos nas práticas espirituais. E à medida que essa alma vai sendo renovada, sarada, as realidades visíveis se alinham também. Porque a gente fala com uma frequência sem fim, né? É até cansativo, mas precisa ficar muito patente isso. Por quê? Porque ver o reino de Deus é todo aquele que nasceu de novo. Eu nasci de novo, eu posso ver a palavra, eu posso até acreditar que é verdade. Mas Jesus disse, se você não nascer agora da água do Espírito,
para que essa alma seja tratada, você não vai entrar, experimentar. A sua família, seus negócios, a sua saúde, seu chamado não vai receber do Espírito a glória que está disponível para que almas sejam alcançadas aqui e para que você, de quebra, usufrua de uma vida abundante, de paz, de alegria. O que custou para nós recebermos a salvação do nosso espírito? Nada. Alguém que já era salvo, entendeu o funcionamento do reino, se sujeitou ao Espírito Santo e um dia ele te pegou a palavra, talvez mais de uma pessoa, mas um dia específico, alguém com unção, falou de Jesus para você e o seu coração se abriu por ação dele mesmo e você o recebeu como Senhor, como Salvador e você nasceu de novo. Agora você é tudo que Jesus é, no Espírito. O que te custou isso? Nada. Agora, o que te custa entrar no reinar de Deus? Na experiência, na vida abundante. Tudo. Tudo o quê? Tudo o que não é mais sustentado pela vida de Deus em mim. Porque tudo que está sendo sustentado por mim mesmo, segundo o mundo vive, cansa, estressa, suga a paz. E com isso, a gente não tem a capacidade de se entregar, se alinhar, para além de ver o reinar de Deus, entrar nele, porque a gente tem uma vida aqui também. É nesse reinar que a vida de Deus sustenta toda a nossa existência aqui, na prática. A gente vai entender por que Jesus falou, se você não perder a sua vida, você não vai entrar, você não vai preservar ela. Hoje vai ficar muito claro o amor pelo qual ele falou isso. Porque as almas, meus irmãos, elas são o objeto de maior interesse do nosso Pai, assim como o de Satanás. Lembra de Abraão, quando saiu de uma vitória? Que ele experimentou sobrenaturalmente, porque com 318 homens, ele venceu 4 reinos e seus exércitos. Ele entendeu. Só que não foi eu. Graça. Ele reconheceu. E ali Jesus vem a ele na pessoa de Melquisedeque e traz pão e vinho. A primeira manifestação da ceia está lá no Antigo Testamento. Para quê? Para alimentar Abraão no mover de Deus naquele tempo. Mas logo depois, Satanás vem e intercepta Abraão. E diz assim para ele, pode ficar com tudo para você, das coisas que você conquistou nessa batalha. Fica com tudo, só quero as almas. Satanás dá coisas. Se o nosso coração estiver nas coisas, como a gente cantou, quem busca coisas vai perder a alma própria, vai perder o chamado e almas serão perdidas. Essa é a distração de Satanás até hoje. Deus não dá coisas. Abraão disse assim para Satanás, eu não quero uma correia de sandália vindo de você, para que depois você não diga, eu enriqueci a Abraão. Olha que homem de fé, ele sabia que ele era rico, ele sabia quem ele servia, e ele sabia no que ele ia tocar, só que das suas mãos eu não quero nada, para que você não diga que uma fagulha do que eu tenha veio de você, porque eu sirvo a Deus vivo. Estou parafraseando um pouco aqui, tá, irmãos? Não está escrito dessa maneira. Então, o reinar de Deus é esse lugar onde as coisas não são o nosso alvo mais. A gente precisa nascer de novo para ver. E a gente precisa do Espírito Santo para entrar.
Vamos começar lendo uma promessa. A gente já leu aqui algumas vezes, mas eu creio que hoje vai entrar no nosso coração numa nova profundidade. Lá em Mateus capítulo 6, verso 31. Nós estamos falando do corpo de Cristo na terra, que é a igreja. Igreja não são as paredes. Igreja não são sequer todas as pessoas que estão nesse momento ajuntadas em algum lugar. Igreja são todos os salvos em Cristo que nasceram de novo, que estão pelo Espírito ligados a esse corpo. Seu espírito é exatamente como Jesus é. Seu espírito é generoso. Seu espírito nunca falha. Seu espírito nunca vacila. Seu espírito recriado em Cristo é constante. Nosso corpo que às vezes falha, anda para trás, não vem, não dá, se distrai. Por quê? Porque tem uma alma que ainda está influenciando ali no lugar errado, mas o seu espírito, que é onde Deus te vê, é perfeito, igual a Jesus. Mas o Senhor diz assim, lá em Mateus capítulo 6, verso 31, portanto, não ansieis vós com cuidados, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? As três dimensões da vida aqui, corpo, alma e espírito. Verso 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. Porque bem sabe o vosso Pai, aquele que é celestial, que necessitais dessas coisas todas. E aí vem a promessa do reino. Buscai, porém, primeiramente, o reinar de Deus e a retidão dele, e estas coisas todas vos serão acrescentadas. Meu Senhor, a gente precisa ser igual uma criança para ler uma palavra tão simples de Jesus como essa e olhar para o mundo evangélico principalmente e perceber que alguma coisa está errada. Jesus não disse, busca em primeiro lugar o reinar de Deus e depois, ao mesmo tempo, corre atrás daquilo que o mundo busca. Ele garantiu, se você buscar em primeiro, amados, é prioridade. Prioridade custa. Prioridade é algo que vai determinar a nossa experiência nessas coisas. A nossa agenda não é servida de acordo com aquilo que a gente acha mais. Não é a agenda de Deus que deve se encaixar na nossa agenda. É a nossa agenda que deve ser entregue ao Espírito Santo para que Ele faça com ela o que Ele bem entender. Nesse viver, Ele garantiu tudo aquilo que os gentios só são pessoas que simplesmente não nasceram de novo ainda, que não têm o Espírito, que não têm acesso. Eles precisam de comer, de beber e de vestir. Assim como nós precisamos de comer, de beber e de vestir. E não está falando somente de comida, de bebida e de roupa. São coisas espirituais. Está falando de crescimento, está falando de sustento, está falando de deleite da nossa alma, a bebida. Justiça é aquilo que cobre tudo isso, que garante, que dá segurança para tudo isso. Então o mundo está correndo atrás disso. A proposta de Jesus é: busque em primeiro lugar o reinar. Isso que você vê na palavra, porque você nasceu de novo. E se você se sujeitar ao Espírito Santo, Ele vai te fazer andar. E aí você vai entender que o que eu busco
na comida, o que eu buscava na comida, na bebida e nas vestimentas, agora são almas, almas e almas. E como consequência, as coisas me seguem. As bênçãos têm que seguir a sua vida. Isso é uma promessa também no Salmo 23. As coisas que vêm de Deus, amados, elas te alcançam, elas te surpreendem. À medida que a graça de Deus vai te dando ousadia para ver essa verdade, se posicionar nessa prioridade e entender que isso tem a ver com o corpo de Cristo hoje na terra. Para que então as coisas sejam acrescentadas. Uma das coisas que eu tenho mais temor, amados, nos dias atuais, eu particularmente creio que o que deixa o coração do nosso Pai mais entristecido não são os gentios que não nasceram de novo, que estão roubando, matando, se drogando, traindo, enfim, não importa a aparência da coisa, porque eles não têm outra fonte, eles estão vivendo de acordo com aquilo que eles têm. São almas que pertencem a Ele, mas que precisam ser interceptadas pelo Espírito Santo através da nossa vida, para que nasçam de novo e sejam saradas e por aí vai. Eu acho que o maior problema é quando a gente continua buscando as coisas em primeiro lugar, e a hora que a gente pega, a gente dá a glória para Ele. Graças a Deus deu tudo certo. Ó, glória a Deus, tudo está bem. E muitas das vezes nesse processo, nessa jornada de maturidade, o pai olha lá de cima e diz assim, não tem nada a ver com isso. Mas amém, continua orando em línguas, continua se entregando para o Espírito Santo, que Ele vai te alinhar, até você entrar nessa experiência. Então o reinar de Deus é esse lugar, onde as coisas são acrescentadas, segundo Jesus. É nesse reinar que o seu espírito, que o meu espírito já está. É nesse reinar que à medida que a nossa alma vai sendo sarada, como eu disse, ela vai levando o nosso corpo para caminhar nas verdades e as coisas seguem. Mas é no reinar. E Jesus nunca diz nada fora de contexto. Parece que ele está falando alguma coisa, ele muda de assunto. Depois que você vai meditar no contexto todo, você vai ver a plenitude dessa simplicidade, que nada mais é amor. A igreja do Senhor Jesus, do corpo de Cristo, o reinar de Deus, tem como alvo o amor. Não um amor sentimental, não um amor de alma, não um amor de amigo, não um amor de parente, de pai e mãe terreno, um amor ágape. O amor de alma, ele vai ser plenamente potencializado pelo Espírito, mas o amor de alma não salva. Você pode amar o seu amigo, você pode amar o seu pai terreno, sua mãe terrena, seus filhos, o quanto você quiser, se eles não nascerem de novo, de nada adiantou. Olha como é que a gente, à medida que vai se entregando ao Espírito, vai sendo enchido dessa compaixão pelas vidas. Eu posso estar me relacionando diariamente com pessoas que, se forem ceifadas por Satanás naquele momento, nunca mais vão ter oportunidade de voltar para o Pai. Pode ser um amigo, um funcionário, pode ser um pai, uma mãe, ou um filho. Porque o reinar de Deus ainda não faz parte da minha vida prática como Deus quer que seja feito. Por quê? Porque eu preciso providenciar as coisas daqui. Então como que eu vou cuidar da minha vida e amar? É por isso que a fé te foi dada. Porque a fé vai te revelar tudo o que você precisa para amar, já te foi dado e vai te seguir. Então o reino de Deus, ou o reinar de Deus, é esse lugar onde a igreja está estabelecida,
O reinar de Deus nada mais é do que Jesus nos evangelhos. Lembra que ele dizia? É chegado até vós o reinar de Deus. Por quê? Porque eu estou aqui. O que eu estou fazendo aqui? Curando, sarando, expulsando demônios. E eu vou fazer uma obra na cruz que vai trazer a possibilidade das pessoas nascerem de novo e voltarem para o Pai. Porque todas as almas são dele. Então, o reino de Deus nos evangelhos era o Jesus Cristo, homem. Agora, para nós, é no Espírito. Mas continua sendo Cristo, a igreja, funcionando como ele funcionava. Abra comigo, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Jesus vai destrinchar como que isso funciona na prática e aonde que isso vai desembocar na prática. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 20. Amém? Diz assim a palavra de Deus: ora, havendo Jesus sido interrogado pelos religiosos, pelos fariseus, sobre quando vem o reinar de Deus, lhes respondeu e disse: não vem o reinar de Deus com aparência exterior. Essa palavra aparência exterior é observação. É você simplesmente observar as coisas e acreditar que vai acontecer, vai se estabelecer automaticamente. Eu fui salvo e agora eu não preciso do Espírito Santo, eu posso continuar vivendo a minha vida com o meu bem entender. Amém, meu irmão? Se você é filho, se você realmente nasceu de novo, é irreversível. Mas o reinar de Deus não vai se estabelecer na sua vida. Existem milagres, existem coisas preciosas que você sequer está almejando ainda, que é no reinar de Deus, na sua vida como um todo, que vão se estabelecer, que vão se manifestar. Porque é no corpo. Não é uma barganha, meu querido. Só uma atenção aqui. Então, eu estou barganhando. Não, no seu espírito já existe. A sua família, os seus sonhos, os seus projetos, suas finanças, a sua saúde, já está tudo ali. Aquilo ali não te custou nada, foi graça. Agora, para você ir lá e sacar, você precisa se sujeitar ao Espírito Santo. E receber salvação numa alma que foi estragada pelo pecado. Para que funcione nisso. Então, o reinar de Deus e se mover não vem por aparência exterior, de ficar somente olhando e acreditando que as coisas vão acontecer. Verso 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reinar de Deus no meio de vós está. Naquele momento, era o próprio Jesus. É como se ele dissesse: sou eu sou. Nesse momento, eu estou aqui. Verso 22. E disse aos seus discípulos, ali mudou o foco: virão dias quando intensamente desejareis a um só dos dias do Filho do Homem ver, e não vereis aquilo. E vos dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades nem os sigais. Porque como o relâmpago que está relampagueando, resplandece para fora da uma extremidade inferior do céu, até para dentro da outra extremidade inferior do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Verso 25, primeiramente, porém, é necessário ele padecer muitas coisas e ser rejeitado para longe dessa geração. Deixa aberto aí, irmãos, que a gente vai ler mais alguns versículos. O reinar de Deus está aqui, ele disse. Mas vão vir dias que vocês vão desejar ver. Vocês estão vendo? Em mim. Mas vocês não vão ver com esses olhos. Por quê? Porque eu vou para a cruz. Eu vou ser sepultado, eu vou ressuscitar, eu vou ser glorificado e eu vou enviar o Espírito Santo. A partir dali, é no Espírito.
Eu vou continuar vivendo cada vez mais em vocês, à medida que vocês permitirem. Mas não é mais de maneira única, centrado numa pessoa humana. Agora é um coletivo chamado Corpo de Cristo, instruído pelo Espírito Santo, à medida que ele vai revelando a vocês quem vocês são em mim. Por isso que ele disse, como que vai ser agora? Tudo que vocês estão vendo eu fazer, como que vai ser depois que eu for padecer e ser rejeitado depois da cruz? Como um relâmpago que resplandece para fora de uma extremidade do céu até para dentro da outra. Assim também será o Filho do Homem no seu dia. Cada vez que o Espírito Santo de Deus consegue te iluminar com uma revelação de quem você é em Cristo, e aquilo é absorvido pela sua alma, é um pouquinho mais dos dias de Jesus funcionando agora através de você no corpo. De novo, cada vez mais, quanto mais você se entrega ao Espírito Santo, quanto mais você se inclina para Ele, continuando cuidando das suas coisas como todo mundo necessita, não se ocupe, nem se preocupe em estabelecer esse mover de Deus naquilo que você faz. Você vai errar o alvo. Uma boa intenção, eu vou abrir um negócio que vai comercializar camisetas com frases evangélicas. Aleluia, se foi Deus que te deu a direção. Se não foi, vai te atrasar. Não se ocupe em colocar a sua família, estabelecer a sua família, os seus parentes nesse lugar. Já perceberam que não dá? Que cansa. É uma obra do Espírito Santo. Então não é o que a gente faça. Eu não avanço em mais nada, mas assim, eu continuo no que eu estou fazendo. Mas agora eu mudo o foco. Minha prioridade agora é meu tempo com Ele. E à medida que o relâmpago me ilumina, acende o meu espírito, aquilo brilha na minha alma, agora eu vejo quem eu sou em Cristo, no corpo. E um pouco mais dele agora é colocado para funcionar através de mim. As pessoas vão ver isso acontecer na sua vida, meu irmão. Eu profetizo isso sobre você. No reinar de Deus, os frutos são reconhecidos. Os homens se vislumbram com obras. Mas no reinar de Deus, é o Espírito Santo que vai colocar cada um aqui para funcionar nesse corpo chamado Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, Espírito, Igreja, naquilo para o qual o Pai designou. Não é sobre boa intenção. Não é sobre boas ideias. As nossas boas intenções, as nossas boas ideias só vão atrapalhar o Espírito Santo. Sempre. Experiência própria, meu querido. Experiência própria. Mas, a hora que Ele vem edificar algo do Espírito em mim, Jesus garantiu, ninguém esconde isso. O fruto vem. Um pouco mais Jesus aparece. Aquilo é ungido. Aquilo quando abre a boca, aquilo quando oferta, aquilo quando faz algo, aquilo quando serve, arrebenta com o inferno. Esses são os dias de Jesus na terra hoje, através da igreja. Então o reinar de Deus agora é assim, é no Espírito. Eu preciso do Espírito Santo. Jesus precisava do Espírito Santo. Nós também. Amém? E aí ele continua dizendo no verso 26, e exatamente como aconteceu, atenção aqui, irmãos, exatamente como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, os homens casavam e as mulheres eram dadas em casamento, até o dia em que entrou Noé para a arca, e veio o dilúvio,
e fez perecer todos eles. Aqui ele está falando do primeiro estágio da salvação. Salvação do Espírito. É o Espírito que volta para o Pai. Na época de Noé, que é um símbolo do descanso, do reinar hoje, Noé estava edificando uma arca física. Para quê? Para que todo aquele que estivesse dentro dela, os animais, a família dele, fossem preservados do juízo. Essa arca é Cristo, hoje, é a igreja. O descanso, hoje, é nós, nesse reinar, sabermos que existe algo sendo construído, edificado pelo Espírito Santo, aonde pessoas vão ser acrescentadas ali. Porque um dia o juízo de Deus vai vir sobre a terra. E todo aquele que não estiver em Cristo vai perecer. Pode ser no final dos tempos, ou pode ser no dia que a gente deitar esse corpo aqui. Morri sem Cristo. Mas é uma pessoa tão boazinha. Então não é por obras, meu querido. É pela graça. Então, o reinar de Deus que está sendo construído em nós está acontecendo hoje exatamente como nos dias de Noé. Os homens estão comendo, bebendo, casando e se dando em casamento as mulheres, alianças, compromissos. E um dia o juízo vai vir. Um dia Jesus vai voltar para valer. Nós, que já estamos lá com Ele, voltaremos com Ele. Vai ser glorioso. Mas todo aquele que não estiver, nunca mais vai voltar para casa. Então esse é o primeiro estágio. Fomos alcançados. Aleluia. Agora eu sou salvo. Glória a Deus. Agora nós precisamos do Espírito Santo para que essa salvação se manifeste ao mundo. Para quê, meu irmão? Porque qual que é o interesse de Deus em nos sarar por dentro? Porque se Ele não fizer isso por ação do Espírito dele em nós não conseguimos enxergar, receber graça para colocar o pé na verdade, para que as coisas sejam acrescentadas. E as pessoas estão cansadas de palavras vãs, aonde eu fui alcançado por tal graça, e aí a pessoa que é morta até se interessa porque ela também está cansada, ou ela está na mesma situação, ou ela está buscando o mesmo lugar, está perecendo pelo mesmo lugar, pelo mesmo problema. Me conta. Mas aí o testemunho não vai falar de algo acrescentado, vai falar de algo que eu persegui, a minha capacidade. Isso não tem unção. Então o interesse de Deus em fazer com que nós sejamos inundados pela bondade dEle, enriquecidos com tudo que Ele já nos deu no Espírito, é para que Ele seja conhecido. Meu irmão, eu não tenho palavras somente para você, agora eu tenho um fruto para te dar. Come. Na hora que a pessoa come aquele fruto, a semente ali, e aquilo que me mudou, vai mudar ele também. Isso é o reinar. Então nós somos alcançados, somos salvos, só agora nós precisamos nos desenvolver nessa salvação. E Jesus continua, verso 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Só um contexto rápido aqui. Ló estava num lugar chamado Sodoma e Gomorra, duas cidades completamente sujas no sentido de injustiça, de pecados, exatamente como o mundo é. E estava lá, Ló, segundo a Bíblia, o justo. E ele se incomodava com aquilo, por dentro. E Deus envia anjos, resumidamente, para arrancar Ló de lá. Para chamar Ló para fora daquele lugar.
É isso que o Espírito Santo vai fazer conosco, cada vez mais. Nos arrancar do mundo, na prática. No Espírito já é verdade, irmãos, não confunda. Mas na maneira de funcionar. Igreja, no original, é chamados para fora. Seu espírito já está fora do mundo. Nosso corpo está na mesma proporção que a nossa alma ainda está. Eu não mexo com o meu corpo, com as minhas realidades. Eu entrego a minha alma para ser sarada pelo Espírito Santo. E as coisas espontaneamente se alinham. E aí eu chamo as pessoas para fora também. Com o meu blá blá blá? Não, com a minha vida. Porque agora eu sou corpo de Cristo na terra funcionando, ungido pelo Espírito Santo. Mas Jesus disse, nesse segundo estágio da salvação, onde as pessoas vão ser arrancadas agora, para quê? Para amadurecerem. Irmãos, um salvo que não se desenvolve, quantas almas se perdem? Quanto que Deus gostaria de fazer ali não está conseguindo? Porque Ele ainda continua procurando, buscando o que comer, o que beber, o que vestir. Então o reinar de Deus é esse lugar de plenitude, onde tudo que eu preciso já me foi dado. Eu agora estou aqui com um propósito que vai impactar cada área do meu ser. Eu preciso de fé e a graça de Deus que vai me dar essa ousadia para pôr o meu pé e entrar na experiência. Só que Jesus disse, nos dias de Ló, acontecia exatamente como acontece hoje. Verso 28. Comiam, bebiam, agora ele muda os verbos. Compravam, vendiam, plantavam e edificavam. É o funcionamento do mundo aqui. Compra, venda, planta, edifica, faz, acontece. Verso 29. No mesmo dia, porém, em que saiu Ló para longe de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre provenientes de dentro do céu e fez perecer todos eles. Verso 30. Desta maneira será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Quando o relâmpago vem e te ilumina e sara a sua alma um pouquinho mais, a ponto de conseguir permitir Jesus viver aqui um pouquinho mais, isso vai se transmitir num comportamento visível. Você foi arrancado um pouquinho mais da onde você não pertence mais. Não importa o quanto não faz sentido, irmãos. Não importa o quanto você não saiba, quanto menos você souber como, mais do Espírito é. Só se entregue a Ele, só invista tempo com Ele. Os passos, os sonhos, os planos, os pensamentos sarados, amados, vão vir dEle. Está escrito assim lá em Isaías 55, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os seus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. É muito mais alto. Não se preocupe em como, mas tome uma decisão. Se agarre àquele que te foi dado. Porque é Ele que vai arrancar você um pouco, cada vez mais, do mundo, de maneira manifesta, para que as pessoas vejam Jesus em você. Às vezes, sem você abrir a boca. Isso vai impactar como você vive, como você se relaciona, em casa, fora de casa, nas amizades, como você negocia, como você administra para quem tem empresa. Irmãos, a última coisa que seus funcionários precisam é do salário para comprar a comida. Eles precisam desesperadamente da vida de Deus que está dentro de você. E, consequentemente, a provisão que vem através daquilo que você faz, daquilo que você está sendo levantado. Mas o foco é o reinar de Deus. Então, eu fui salvo e agora eu estou sendo arrancado pelo Espírito Santo desse lugar. E Jesus disse assim no verso 31, naquele dia, agora que você já é nascido de novo, um pouco mais de mim, foi construído dentro de você, você viu o reino e pôs o pé num novo lugar. Aí ele vem com uma orientação. Quem estará sobre o telhado, verso 31,
e os seus utensílios e panos estiverem dentro de casa, não desça a ele para os levantar e carregar. E da mesma forma, aquele que estiver no campo, não volte para dentro das coisas de atrás. Agora que você está um pouquinho mais dentro do reinar, não volta mais. Não importa o que aconteça, Satanás pode tentar mudar uma circunstância, influenciar pessoas, trazer um engano para te fazer voltar para trás. Aí Jesus diz, no verso 32, lembrai-vos da esposa de Ló. A esposa de Ló estava sendo arrancada juntamente com ele. E Deus deu uma orientação, não olhe para trás. Ou seja, na luz do Espírito que veio te revelando quem você é em Cristo, você foi convencido, agora o seu querer foi alinhado com o querer do seu Pai para você. Põe o pé ali e não olhe para trás. Perseverança. A gente está falando sobre isso aqui umas semanas atrás. Perseverança, posicionamento. Sobre não aceitar qualquer palavra que não condiz sobre a nossa verdade no Espírito, mas também sobre não permitir que a gente creia que um posicionamento fora da verdade nos leva a reinar em vida. Porque não acontece assim. Não são as coisas automáticas. É pelo Espírito em nós. Não olhe para trás. Jesus disse assim, todo e qualquer homem, verso 33, e aí que vai ficar claro, que procurar a sua vida salvar, a perderá. E todo e qualquer homem que a perder, a preservará. Vida aqui não é a vida biológica, não são as suas coisas, não é a sua família, não é a sua saúde, não é o seu dinheiro, é a sua alma. Todo e qualquer homem que a sua psique, ele está no grego, quiser salvar, ou seja, eu quero entender, eu quero planejar, eu quero pegar isso que agora eu vi e pôr para funcionar a minha maneira. Eu não tenho clareza do que tem que fazer, não faça nada. Se você quiser preservar isso, esse modelo de funcionamento almático, você vai perder o que, irmãos? Perder a experiência de tocar, de receber na sua vida daquilo que Jesus já fez por você no seu espírito. De experimentar de verdade o que é ter as coisas sendo acrescentadas pelo poder de Deus na sua vida. Então por que eu disse que para eu ser salvo no Espírito não custa nada? Porque foi obra de Jesus. A única pessoa que vai receber galardão aqui nesse momento é a pessoa ou as pessoas que te pregaram o Evangelho, que estavam funcionando nesse reinar, que talvez abriram mão de um momento, de uma conversa, de uma oportunidade para si, para te anunciar. Não sei quanto tempo demorou. Essa pessoa tem recompensa. Mas para mim, que acabei de nascer de novo, vou chegar diante de Deus, nasci de novo. O pai vai falar, que bom, mas só? Não custa nada. Agora, para eu entrar no reinar, eu preciso perder a minha psique. Por isso que agora custa tudo. Não fisicamente ou materialmente dizendo, embora a vida de Deus vai mudar tudo de lugar, às vezes. É aqui. Eu preciso perder o controle da minha família. Amados, discerna no Espírito dizendo, tá? Eu preciso perder a responsabilidade em querer sustentar a minha carreira, os meus filhos, as minhas finanças. Eu preciso sair de cena. Só que isso só acontece na prática se eu me entregar para o Espírito Santo. E ele vir como um relâmpago e me iluminar por dentro. E eu conseguir pôr o pé nesse lugar. É o processo de edificação, a faxina para a construção que a gente fala aqui. Esse é o reinar de Deus. E aí ele continua dizendo, digo-vos que naquela noite aqui, irmãos, é uma linguagem metafórica que Jesus está usando. O que é uma noite? Noite é um momento, é um horário onde ninguém está se movendo para nada. Pelo menos não deveria, né? No mundo antigo era mais comum, hoje é tudo 24 horas. Mas noite fala um momento que você está
Dormindo. Que você entrou num lugar de descanso, que você não está se ocupando mais com as coisas do mundo, você descansou. Irmãos, é fé. Guarde sempre isso. Quando Deus me der, aí eu vou. Nossa, você vai ficar esperando até você morrer. É o Espírito Santo que vai te dar por dentro algo, uma ousadia, para o mundo loucura vai nascer e você vai pôr o pé. É esse comportamento que manifesta, porque Deus já te deu, está dentro de você. Então ele diz, naquela noite estarão 2 pessoas sobre uma só pequena cama. Uma pessoa será tomada, o diferente será deixado. Está falando de nós aqui, irmãos, já vou explicar. Verso 35, 2 mulheres estarão moendo juntas no mesmo local. Uma será tomada, a diferente será deixada. 2 varões estarão num campo. Um será tomado, o diferente será deixado. Mais uma vez, 3 dimensões aqui. 2 pessoas estarão sobre uma pequena cama. Uma pessoa será tomada e o diferente será deixado. Essa pessoa que será tomada é o nosso novo eu, nosso novo homem, o espiritual. A segunda dimensão, 2 mulheres, fala da alma. Uma será tomada, acrescentada em algum lugar. A diferente, o que é diferente? Aquilo que passou. Aquilo que Jesus já crucificou. Isso aí não serve para nada mais. Nesse processo de edificação, quando a luz vem e ilumina aquilo que não é mais para nós, e agora eu sei quem eu sou, de verdade, e eu ponho o pé, existe uma concorrência aqui. É o velho Léo, é o diferente, querendo ainda dar um jeito, e o novo Léo, segundo Jesus, querendo reinar. Jesus disse, o diferente, aquilo que passou, vai ser deixado. E tudo que é verdadeiro, tudo que é do Espírito, tudo que foi renovado pelo Espírito e tudo que foi manifesto no corpo pelo Espírito, que é os varões, será tomado, ajuntado. E aí onde eu queria chegar. Verso 37. E os discípulos, depois de ouvir tudo isso, havendo respondido, lhes dizem, onde, ó Senhor, que vai acontecer tudo isso? O Senhor falou que a gente vai desejar ver o Senhor, vou parafrasear, tá? Vai ter um tempo que eu vou desejar ter saudade de ver o Senhor com os meus olhos funcionando e não vai ser mais assim. Porque Ele vai morrer, ressuscitar e Ele vai voltar na pessoa do Espírito Santo para que Ele seja agora não alguém único, homem, Ele seja um coletivo de membros num corpo espiritual que é Ele próprio. E aí Ele disse que Ele vai ser rejeitado. Agora é pelo Espírito. A revelação vem, a palavra vem, me ganha, me sara e eu começo a funcionar no meio de um mundo onde as pessoas não estão enxergando a salvação ou estão negligenciando a maturidade, presas ainda nos compromissos, na vida terrena. E aí Ele disse, quem quiser preservar isso, depois de ter nascido de novo, e está sendo direcionado pelo Espírito Santo a se entregar, a soltar as rédeas da vida, vai perder a experiência do reinar. Mas quem tiver fé e simplesmente se entregar a Ele, vai entrar. Tudo que não é mais novo homem em você, vai ser deixado. Tudo que é o novo homem, a nova mulher em você, que é onde Deus te vê, vai ser manifesto. E vai ser ajuntado. Aí os discípulos perguntam, aonde, Senhor, que tudo isso vai acontecer? E Ele lhes respondeu, verso 37, aonde quer que estiver o corpo, aí serão ajuntadas as águias. Alguma tradução pode ser que esteja abutre, mais adequado é a águia. A águia é a sua nova natureza, que você é no Espírito, entre outras coisas. Aonde quer que estiver o corpo, que corpo? A igreja.
Onde quer que Jesus estiver sendo edificado pelo Espírito Santo, ali vai sendo acrescido as águias. Olha, um pouquinho mais do Carlos chegou aqui, e o corpo vai sendo edificado. Um pouquinho mais do Márcio, um pouquinho mais da Gi, e o corpo vai sendo edificado. E o reinar vai se avançando. Um pouquinho mais do Léo antigo ficou para trás, e um pouquinho mais de quem ele é em Cristo agora está sendo acrescentado. E tudo aquilo que o velho deixou para trás, que necessita de recursos, ele garantiu. No reinar, nesse processo, vai alcançar você. Então o corpo, irmãos, a igreja, é o lugar onde Deus estabeleceu, que é o próprio Filho dele, onde todas as bênçãos estão de maneira experimentáveis. O corpo de Cristo, igreja, é onde o sangue dele corre. Eu vou falar aqui porque talvez isso não tenha ido para alguma ministração. Fisicamente dizendo, meu irmão, minha irmã, eu só consigo arrancar a minha mão do meu corpo se eu cortá-la. Se eu cortar a minha mão daqui e jogá-la em algum canto, é pouquíssimo tempo ela vai morrer. Ela não deixou de ser a minha mão. Ela nunca vai deixar de ser a minha mão. Você nunca mais vai deixar de ser filho de Deus se você nascer de novo. Mas daí a ser enxertado pelo Espírito Santo, amadurecido, desenvolvido em quem agora você é, que passa pelo crivo de você não querer entender e controlar mais isso, simplesmente se sujeitar ao Espírito para que ele te leve, é outro nível de vida. É o corpo. Então quando a gente ouve, o sangue de Jesus tem poder, é no corpo. Que corpo? Dele. A igreja. Quanto mais o diferente em mim foi deixado e o novo foi tomado, quanto mais eu estou crescendo nessas raízes, nessa coisa que é espiritual, que vai desembocar numa congregação, ou vai desembocar no modo como você funciona no seu dia a dia, é uma consequência, mas é no corpo. A minha mão que foi cortada, ela não deixou de ser minha mão, mas o sangue que corre no meu corpo não alcança mais ela. Ela vai morrer. A minha mão, que não foi cortada, mas que resolve ficar parada, demora mais. Mas uma mão engessada, em meses ela atrofia. Talvez, pode ser que eu esteja errado, mas eu acredito, porque a gente ouve situações que pessoas que ficam acamadas por muito tempo, começam a ter escórias, né? Membros para ser amputados. Por quê? Porque não está se movimentando. Mas não está no corpo? O sangue não passa? Passa. Mas o sangue passar, eu estar no corpo, mas não responder ao chamado do Espírito para me desenvolver ali, não faz com que o sangue gere em mim todo o potencial de vida do Espírito disponível. Eu nunca vou deixar de ser filho, eu nunca vou deixar de ser membro, mas entrar no reinar da plenitude da vida de Deus, onde as coisas caem sobre a minha cabeça, onde Satanás está debaixo dos meus pés, é nesse lugar. Aonde, Senhor? Aonde quer que estiver o corpo, ou seja, as águias vão ser ajuntadas. Então essa é a beleza da igreja, irmãos. Por isso que existem tantas orientações para a gente amar uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Por quê? Porque quando eu não tenho esse entendimento e eu não persevero pelo Espírito nesse lugar, eu estou me desligando um pouquinho. O sangue que corre nesse corpo está deixando de me alcançar numa dimensão. Eu estou perdendo com isso. E, consequentemente, o reinar também. Porque se eu sou o pé no corpo, eu resolvo não fazer parte do corpo. Eu ando com um pé só? Eu ando. Mas eu ando
na performance em que eu poderia andar? Não. Percebe a beleza do corpo de Cristo, irmãos? Agora, o que você é? O que eu sou? Só o Espírito Santo sabe. Eu sou uma mão. Nossa, mas eu acho que é legal ser pé. Aí eu vou aprender a fazer um curso para ser pé no corpo. Só que você é mão, filho. Vai dar um jeitinho, você vai conseguir se apoiar? Vai. Mas na plenitude? Não. Então esse ativismo, essa pressa, esse querer sair fazendo, às vezes, ele atrasa um pouquinho esse processo onde a vida de Deus em plenitude flui. Então o corpo de Cristo é um lugar de segurança, é um lugar onde os membros são unidos pelo Espírito, são chamados para aprender a se relacionar com um bem em comum, almas. No dia a dia, irmãos, a gente faz isso sem perceber. Briguei com a minha esposa, nossa. Falei para ela ontem ainda. Falei, amor, se você não fosse a minha esposa, acho que você não andaria comigo. Mas o vínculo do casamento, para quem leva isso a sério, não é algo fácil de... Para alguns, né? Hoje para o mundo é fácil. Né? Mas assim, antigamente não era possível. Antigamente se fazia dar certo. Aprendia a se amar. Por quê? Porque existia algo superior ali. Meu patrão falou algo que eu não gostei. Vou deixar ele para lá. Não, você tem um interesse lá. Aí você se sujeita. Eu jogo num time. Estou jogando a final do campeonato, mas eu não vou com a cara do goleiro do meu time. Não passa a bola pro atacante do time contrário para ele golpear a gente ao contrário. A gente tem um alvo em comum. O alvo em comum das coisas do mundo, amados, faz com que a gente passe por cima do nosso ego, por algo que a gente se interessa. Assim é o reinar de Deus. Só que nesse reinar, na igreja, no corpo de Cristo, é onde está toda a sua vida, em plenitude. É onde as coisas se manifestam de maneira plena, caem sobre você. Milagres estão ali, vida abundante está ali, porque é o próprio Cristo que é o abençoado, que é ali. E você está sendo acrescentado um pouquinho mais a cada dia nessa vida de edificação. E aí a gente vai culminar para encerrar na ceia. Hoje nós vamos tomar a ceia com o texto. Até queria pedir para quem vai distribuir, já passar para os irmãos. Obrigado. Onde quer que estiver o corpo de Jesus, ali serão ajuntadas as águias. A águia é o que você é. A águia tem algumas características que eu não quero entrar aqui hoje, mas que refletem quem você é no Espírito. A águia é um ser que voa muito alto. A águia é um ser que a hora que ela vê um problema de frente, uma tempestade, isso é cientificamente comprovado, tá? Todos os pássaros abaixam, ela sobe mais alto. Quando Satanás lança alguma coisa sobre você, você tem que aprender pelo Espírito a entrar num lugar mais alto, de descanso, de paz. Quando Satanás ergueu o volume, você tem que aprender pelo Espírito a dormir mais, a confiar mais. Isso vai fazer com que você se envolva mais, seja mais ligado no corpo. E ali as coisas acontecem, de maneira palpável. Por isso que Jesus deu essas instruções, e por isso que Ele deixou como mandamento a ceia. Um momento onde a mesa é posta para o corpo receber a provisão, para continuar funcionando nele. Você entende isso a partir de hoje, de uma vez por todas? Que você é parte fundamental em algo superior? Tudo bem, nem todo mundo está no momento ou numa maturidade de conseguir priorizar
o reinar, seja aqui como congregação, ou fora daqui nos negócios, ou na família, não importa. Amém. Mas você consegue ver que a plenitude está nesse lugar? Onde o reinar é a prioridade. Se preciso for, eu perco uma oportunidade, mas eu não deixo de ser usado pelo Espírito Santo para arrancar aquela pessoa do inferno. Só a graça que vai te levar a viver, meu irmão, não é esforço. Por isso que nós batemos na tecla das práticas. O que eu faço? Só continua se entregando ao Espírito Santo. Passe tempo com a palavra, orando em línguas todos os dias. Medite naquilo que o Espírito Santo está relampagueando dentro de você, meu querido. Ele vai falar. A hora que ele brilhar, gaste tempo. O diferente que está atrapalhando vai ser arrancado e você vai ter a ousadia de colocar o pé um pouquinho mais nesse reinar, porque você é parte do corpo de Cristo. Quando você não funciona, o corpo sente. Quando eu não funciono, o corpo sente. Não há condenação, mas nós não perdemos o norte. Não tem a ver comigo, tem a ver com o corpo, tem a ver com almas que estão sendo alcançadas por causa desse corpo, que é Jesus Cristo. Está claro isso, meu irmão? Então, hoje eu não vou. Irmão, não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Não estou falando somente aqui. Falando, hoje eu não vou responder aquilo que o Espírito Santo quer que eu faça, porque eu tenho uma outra prioridade. Ou hoje eu não vou me congregar, porque eu tenho um outro compromisso. Se esse compromisso não veio do Espírito Santo, amados, o corpo está sentindo. E você e eu estamos sendo enganados por coisas que estão nos distraindo, se não veio do Espírito. Se o Espírito Santo falar, está falado. Vai, não vai, viaja, não viaja. Fica um mês na praia, não 3 dias. Ele é Deus, mas o corpo é o corpo. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, eu quero dizer, todo aquele que pertence a esse ministério está aqui em espírito. O corpo de um ou outro pode ter não vindo, mas o espírito está aqui. Lembra, apóstolo Paulo? Eu não estou com vocês em carne, mas em espírito eu estou. Por quê? Porque a gente é um. O teu espírito, amado, está congregado nesse momento em todos os cultos que estão acontecendo em honra ao Senhor Jesus nesse mundo. A igreja ela é única. Agora o corpo físico pode ser que não tenha ido por algum motivo, uma preguiça, sei lá o quê, não importa, não há condenação. Mas um pouquinho mais que precisa ser tomado ali, deixado, para que o novo venha, para que o corpo avance. É o corpo, meu irmão, é o corpo. O foco do corpo é almas, amor, arrancar as pessoas do inferno para que elas sejam salvas. Mas mais que isso, edificá-las através de um relacionamento com o Espírito Santo, para que elas sejam pessoas maduras na fé e mais salvação se desenvolva. E a glória de Deus pese aqui. Amém? Lá no 1 Coríntios 11, nós vamos ceiar, para encerrar, amados. Nós vamos ceiar hoje de um novo lugar, em nome de Jesus. Depois nós vamos cantar o último cântico. Queria convidar você que está assistindo esse momento. Eu não sei em que data que o Espírito Santo colocou essa mensagem na sua vida, mas comece a participar a partir de agora sobre esse momento tão precioso. A mesa dos filhos, a família da fé, é uma mesa onde tudo está posto. Não há nada, é uma mesa que você não precisa trazer bife, nem bebida. Jesus já colocou tudo ali. Você só precisa aprender a se assentar. E a comer e a beber. Participe conosco e receba entendimento sobre esse lugar tão precioso, amados. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Queria que os irmãos abrissem aí e absorvessem um pouco mais daquilo que a gente já fala aqui bastante. Porque todas as vezes que comais esse pão e esse cálice bebais, a morte do Senhor proclamais até que Ele venha. Proclamais é uma ordem. Mas não é uma ordem de fora para dentro. Não é uma ordem em imposição.
É uma ordem, é um comando espiritual que o Espírito de Deus vai colocar dentro de você pela graça, que vai fazer com que a sua vida proclame aonde quer que você vá. Jesus já morreu por causa disso aí. Você não precisa perecer isso aí mais. Ó, se funcionou para mim, você não é pior que eu. O que gera isso? O comer e o beber da carne e do sangue no espírito da graça, não religiosamente. É uma consequência esse proclamar. Jesus garantiu: aquele que de mim se alimenta, através de mim viverá. Aquele que come de mim e bebe de mim vai funcionar no reinar, porque nada mais vai ser do que eu através dele agora. Amém? Verso 27, de modo que todo e qualquer homem que de maneira indigna coma este pão e beba o cálice do Senhor, culpado será do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, porém, o homem a si mesmo, se condene, se afaste, não, e coma, e beba. Porque, verso 29, aquele que está comendo e bebendo de maneira indigna, condenação para si mesmo come e bebe, não discernindo o corpo. A igreja, onde que eu fui colocado, do que eu faço parte, o que está disponível como benefício para eu simplesmente confiar que tudo isso é verdade, igual uma criança. Verso 30, por causa disso o quê? De comer e beber de maneira indigna, entre vós muitos estão fracos, doentes, estão sendo adormecidos muitos. Amados, esse verso 30 já quebra qualquer engano que a religião colocou sobre a nossa cabeça. A igreja, o corpo de Cristo, Jesus, no Espírito hoje, que é onde nós estamos, ele não é fraco. Quanto que eu experimento dessa força? Depende do quanto que você permitiu se esvaziar na alma para que o Espírito Santo te ligue ali. E aí você passa a ser alguém não mais doente. Doente é de falar da alma. Você passa a ser alguém sarado na crença. E com isso, você não morre. Deus não é masoquista, que um ele recolhe com 5 anos, um deixa viver 30, o outro ele quer que viva 130. Não, é o pecado que está sobre nós, sobre a humanidade, que influencia a nossa vida ainda, que faz com que a gente não tenha 100% de afinação com o lugar de segurança que é o corpo de Cristo. Às vezes a gente sai. Nós não nos condenamos, nós estamos comendo e bebendo o Senhor de maneira digna. Esse maneira indigna do verso 27, o que é comer e beber de maneira indigna? É sem consciência do peso de glória que é estar nesse corpo. É comer e beber a ceia com o propósito errado. É eu encher o tanque do meu carro, chamado espírito, Léo, homem interior, homem forte, e amanhã, ao sair daqui, entrar em Adão e funcionar igual ele. Eu não entendi o que eu estou fazendo. Eu estou recebendo os benefícios de Cristo, se eu tiver a consciência disso, para funcionar nele. E aqui, eu não bebo condenação. O que é essa condenação, meu irmão? Não é Deus que vai mandar a condenação. No verso 29 diz assim, porque aquele que está comendo e bebendo de maneira indigna não tem a ver com pecado. Olha o estrago que a religião fez, irmãos. Eu preciso deixar isso muito claro de uma vez por todas, porque, como eu disse, vai para o canal. Comer e beber a ceia de maneira indigna não é comer e beber porque eu pequei muito ou pouco antes de estar aqui. Se fosse assim, a gente ia passar a bandejinha e falar assim, ó, devolve o cálice um por um aí, porque ninguém pode comer.
Comer de maneira indigna é eu comer e beber sem ter o entendimento de que para que eu estou comendo e bebendo de Cristo. Nossa, eu pequei muito, glória a Deus, então coma e beba em paz e com muita sede, porque é um pouco mais dele que vai fazer com que você saia desse lugar. Ele é a cura, nas suas mãos está a carne e o sangue de Jesus para trazer cura para você, de dentro para fora. Porque você faz parte de um corpo glorioso que está sendo edificado pelo Espírito. Por isso que nós não negociamos a palavra da fé. Nós somos um povo forte, sarado e que não morre antes da hora em nome de Jesus. Igual o apóstolo Paulo, só partiu a hora que ele disse: não tem mais o que fazer aqui, a minha partida é chegada, agora eu vou. Nossa, que soberba. Não, irmãos, esse é o alvo. Se eu vou conseguir chegar lá, ou se eu vou conseguir permitir que o Espírito Santo me leve até lá, é outra história. Mas eu garanto, a vontade dele é para cada um aqui. Para cada um aqui. Você só partir desse mundo a hora que você falar assim, ó, tá bom, já cumpri a minha carreira, combati o bom combate, arrebentei com o inferno por onde eu passei. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque Jesus viveu em mim, guardei a fé. E agora existe uma coroa que está me aguardando na eternidade. Amém, meu irmão? Essa é a beleza do corpo de Cristo. Não são paredes, não é a nossa comunidade, é um corpo espiritual onde cada um tem uma função específica que é somente o Espírito Santo que conhece. Nós precisamos aprender a respeitar aquilo que, fagulhas que começam a acontecer, não abafar. Às vezes nós erramos, muitas vezes nós erramos, porque a alma ainda está sendo tratada, mas a qualquer cheiro do Espírito nós precisamos deixar que ele se manifeste, para que o corpo vá sendo edificado. E aquilo que o irmão pregou aqui quarta-feira, não sei se foi essa ou na outra, é sinais, maravilhas aconteçam no nosso meio. Nós estamos aguardando com uma expectativa real essas coisas acontecerem aqui. Nós estamos batalhando para não colocar... Batalhando contra quê? Contra o inferno? Não, ele está vencido. Batalhando contra nós mesmos para não colocar nossa mão e fabricar. Para não sermos mais uma comunidade religiosa que tem tudo, menos uma glória densa de Deus que deseja ser manifestada nesse mundo. Para arrancar as pessoas do buraco que elas estão. Com um simples passo, ou palavra, ou presença da sua vida. É Cristo em você, é Cristo em mim, é a igreja funcionando. Esse é o reinar de Deus. Qual que é o alvo? Amor, ponto. Nossa, eu não consigo, eu preciso... Então, você precisa da fé agora para entender que já foi resolvido com a sua vida. Vai. Não consigo ainda. Investe tempo com o Espírito Santo. Ele vai te mostrar aonde quer que você está, o que quer que você faça, que o amor de Deus é o alvo para você. E você vai experimentar uma vida verdadeiramente abundante. E em nome de Jesus, é o que eu profetizo sobre você que está aqui hoje, sobre você que está ouvindo, sobre você que vai comer e beber agora do corpo de Cristo de maneira digna. Ciente. Espírito Santo, me ajuda. Eu entendi, eu quero, eu nasci de novo. Me arranca um pouco mais de Sodoma, desse mundo caído, para que Cristo viva em mim um pouco mais e o teu nome seja glorificado. A minha vida está escondida nesse lugar e eu quero vivê-la. Obrigado pelo perdão dos pecados que eu lembro, porque tem muitos que eu nem lembro. Então eu como em paz e bebo em paz. Essa consciência de unidade, discernindo o corpo. Todos aqui precisam dos outros. Todos aqueles que vão chegar. Então coma e beba do Senhor nessa consciência, nesse entendimento, de maneira digna, recebendo o peso da obra que Ele já garantiu para você na morte e na ressurreição dEle. Continue orando em línguas, continue passando tempo com a palavra, continue sabendo que você faz parte de um corpo e você é peça fundamental. Quando eu digo fundamental, não é que você não é insubstituível.
Não é isso. É que você é único. O corpo vai avançar, com ou sem você. Deus tem uma obra para cumprir. Mas Ele te chama, vem fazer parte, porque você vai experimentar a vida que eu já garanti para você, meu filho. Amém? Pai, obrigado em nome de Jesus por esse momento com os meus irmãos, onde nós estamos comendo e bebendo da carne e do sangue de Jesus, recebendo os benefícios da obra do Calvário, da ressurreição do Senhor, da glorificação do Senhor, onde nós já estamos em espírito. Nós estamos discernindo o corpo, onde cada um aqui tem um chamado, uma participação, uma característica que é somente o seu Espírito que pode fazer com que venha à luz. Nós vamos perseverar em unidade, nos edificando, amando uns aos outros, perseverando nessa união, para que a tua obra, o teu reinar se mova cada vez mais através de nós, e a honra e a glória serão somente do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Coma e beba de Jesus Cristo, meu querido, discernindo o lugar a qual você está com o Espírito. Aleluia.